Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Espiritualidade no Dia a Dia. Clive, Lili, sempre um prazer enorme ter vocês aqui. E hoje nós vamos falar sobre gatilhos emocionais. Obrigada, o prazer é meu. Obrigado, Sandra, Liliane, pelo convite. Vamos lá. E falar de gatilhos emocionais não tem como a gente falar de sentimento, de emoção, de experiência, de vivência, da vida, de tudo aquilo que a gente foi trazendo na nossa história, né? E que foi formando a nossa personalidade, foi formando a nossa personalidade no sentido de como eu atuo no mundo e a nossa postura, né, em relação a como eu atuo no mundo. Muitos gatilhos emocionais. Primeiro, o que são gatilhos emocionais, né? Gatilhos emocionais são percepções que nos trazem algum sentimento de dúvida, de medo, de receio e meio que paralisa. Então eu estou fluindo tranquilamente na minha vida, no meu caminho, de repente vem uma situação que eu falo, opa, isso aqui não dá, eu não dou conta. E eu paro. Mas não pela situação do presente, mas porque essa situação do presente me remete a uma situação dolorosa do futuro, que eu acabo trazendo esse sentimento do passado, aliás, né, uma situação lá do passado, que eu acabo trazendo esse sentimento para o presente e acaba interferindo no futuro. Então, é uma situação do passado que me causou um trauma, me causou uma dor, me causou um desconforto, que acabou trazendo uma emoção, gerou um sentimento, esse sentimento meio que cristalizou aqui dentro do meu emocional, fez com que causasse uma situação bem desconfortável e eu acabo paralisando. Então, é um bloqueio mesmo de eu conseguir dar conta de uma situação parecida, que me remeta a esse sentimento, que me remeta a essa sensação. Então, é um registro de memória doloroso, né? Que naquela época a gente não conseguiu lidar de uma forma saudável e acabou cristalizando em dor. Então, acho que é mais ou menos esse caminho, tá? Então, é uma situação de dor que acabou ficando cristalizada dentro da gente e que gerou um trauma. E dentro desse trauma, causa uma paralisação diante de uma situação parecida. Então, como que a gente dá conta disso? Em primeiro lugar, entender que esse gatilho emocional que se apresenta hoje aqui no presente, ele teve início lá no passado, então é necessário a gente dar uns passinhos para trás, para olhar a origem dessa dor, para olhar a origem desse desconforto, para que a gente possa ressignificar essa situação e trazer para o presente de uma forma mais saudável, mais leve, para que ela não seja um trauma, e sim um aprendizado. Né? Eu sempre gosto de falar muito disso, sabe? Transformar nossas experiências em aprendizado. Infelizmente, elas acabam se tornando trauma, né? E quando na realidade elas são apenas aprendizados. Então, se a gente já conseguir dar essa chavinha de entender que não são traumas, são aprendizados, e que a gente pode ressignificar isso, e às vezes a gente precisa da ajuda de um profissional da área. E não tem nada demais a gente buscar ajuda, não tem nada demais a gente buscar. Para isso que tem esses recursos terapêuticos hoje, que é exatamente para nos auxiliar a ressignificar isso, para que a gente possa fazer diferente e caminhar com mais leveza na vida, né? Então, o que a gente faz diante disso? É entender qual é o gatilho, qual é o meu comportamento diante do gatilho e como eu posso modificar isso para eu não paralisar isso e continuar caminhando. Quer completar alguém, Sandra, Clive? Acho que eu vou trazer um exemplo meu mesmo, tá? Eu, durante muitos anos da infância, da adolescência e até mesmo no início da fase adulta, eu tinha um pânico de barata, que era a ponto de eu ficar toda roxa, os lábios roxos, e eu ficava paralisada, branca, perdia a cor, uma vez cheguei a desmaiar em função disso, porque a sensação que eu tinha quando olhava para esse inseto horroroso era de que ele vinha me atacar e ia me matar. Era essa sempre a sensação, né? E a minha família nunca compreendeu muito bem por que eu tinha uma reação tão exacerbada por um simples bicho. Mas, na fase da adolescência, fui para psicólogo, mas não tive um bom resultado, né, com o psicólogo. E eu não estou falando mal aqui dos psicólogos, eu estou falando da minha experiência pessoal, né, vamos deixar isso claro. E quando, por volta de 21, 22 anos de idade, eu procurei uma regressão para poder entender melhor o que estava acontecendo. E na regressão, eu tive o acesso a uma vida passada onde eu morri
no Egito por um escaravelho. Na realidade, era um bicho bem maior, parecia um escaravelho, né? E foi na garganta mesmo. E a partir do momento que eu tomei conhecimento desse trauma, a minha relação com essas baratas, elas foram mudando. Então, eu não podia nem ver, nem chegar perto. Hoje, depois de muitos trabalhos, porque eu já fiz outros trabalhos em função disso, eu posso até matar um bicho desse. Desde que esteja me sentindo segura. Então, eu preciso estar com um sapato confortável, né? De chinelo eu não vou chegar muito perto, mas eu passo veneno, já não grito mais, não desmaio mais, não perco a cor. Mas foi um trauma muito grande que me causou muitos prejuízos durante muito tempo da minha vida, em função de uma vivência, uma experiência de uma vida passada. Então, a partir do momento que eu tomei consciência, eu passei a lidar melhor e hoje eu me assusto, não gosto de ver, não é um bicho que é prazeroso, mas eu não tenho mais aquele mesmo sentimento que eu tinha anteriormente. Então, tomar consciência, né, como a Liliane falou, traz essa possibilidade de você ressignificar o conteúdo da sua vida. Perfeito. Eu acho que também a pessoa precisa, às vezes, observar que, às vezes, um gatilho emocional pode gerar um outro gatilho emocional. Uhum. Então, o quanto mais cedo ela conseguir tratar desses gatilhos, ou desses traumas, ou dessas coisas que faz, tem um pavor disso, não quero, não sei o quê, vai ser melhor para a vida toda, né? Então, acho que é importante a pessoa tentar realmente tratar, né? Se ela não conseguir, às vezes, sozinha, procurar uma terapeuta, procurar alguém que possa ajudar nesse sentido. E são coisas muito pontuais, né? Então, não é que a pessoa vai ficar a vida inteira com a terapeuta para tirar um trauma qualquer, né? Então, às vezes, esse tipo de tratamento, às vezes, ele é rápido e vai fazer uma diferença grande para a pessoa lá na frente, né? Porque quanto mais, eu acho que a gente tiver menos traumas ou menos esses gatilhos, né? Você vai acabar se desenvolvendo muito melhor para o teu futuro, para frente, né? E às vezes são coisas simples, né, que podem ser feitas, né, como você comentou, Sandra, às vezes uma regressão, uma coisa você acaba entendendo, limpando aquilo, né, tirando aquela ressonância que se tem para a vida atual, né, mesmo se for um trauma dessa vida ou de outra, né? O caminho é esse. Eu acho importante também a gente frisar o respeito em relação ao trauma do outro, né? E a gente encontra muito, vou usar essa palavra, desrespeito mesmo, principalmente em relação aos jovens, porque às vezes um adolescente ou uma criança tem um determinado medo e aí a turminha ou as pessoas ao redor, ai, que bobagem, você faz isso, você é medroso, você é covarde. Não, gente, tem algo por trás disso. Ninguém fica com um medo a ponto de paralisar à toa, né? Então vamos entender, vamos respeitar esse medo do outro e vamos orientar, vamos ajudá-lo na medida do possível, né? Mas acho que o primeiro ponto é o respeito, é entender que esse gatilho emocional desperta um medo que paralisa, traz uma dor, né? Traz um sentimento de inadequação, um sentimento de que eu não dou conta. Então, vamos respeitar isso. E ao mesmo tempo que respeita, vamos orientar. Então, olha, você não está conseguindo? Vamos lá, como é que eu posso te ajudar? Né? Eu não posso te ajudar, mas eu posso indicar alguém que pode te ajudar. Porque muitos casos acabam virando casos de bullying, né? Então, é onde a pessoa ela é rotulada, quando na realidade ela está passando por uma situação que realmente causa um desconforto emocional muito grande. E daí é isso que o Cláudio falou, né? Um gatilho emocional pode trazer um outro gatilho emocional. Então, em cima de um trauma pode vir um outro trauma, que pode gerar um complexo e assim sucessivamente, né? E assim a pessoa vai se fechando cada vez mais na sua própria vida, no seu próprio crescimento, no seu próprio desenvolvimento enquanto pessoa. Então, sentiu que tem essa dificuldade, sentiu que tem essa dificuldade de seguir adiante, respira, dá um passinho para trás, tenta se conectar com você, trabalha essa questão internamente, olha para dentro de você, não se compare com os outros, mas ele dá conta, por que eu não dou conta?
Vamos olhar, por que você não dá conta? Mas vamos olhar com carinho, vamos olhar com respeito, vamos olhar com amorosidade. O que está por trás disso? Eu sempre falo para as pessoas, não julguem, olhem atrás do ombro dessa pessoa, que história que ela está trazendo. Se você não for capaz de entender a história que a pessoa está trazendo, encaminhe para que alguém possa ajudá-la, né? Mas respeite a dor do outro, respeite esse momento que essa pessoa está passando. E se não for ajudar, encaminhe para que ela possa ser ajudada. Isso que você está falando é bem interessante, porque eu citei o meu caso de uma questão de um gatilho de outras vidas, mas a gente pode ter um trauma dessa vida, um trauma às vezes que está num contexto familiar e que por uma questão de repetição de padrão se manifesta, e dentro do consultório hoje, acho que o maior gatilho emocional que nós temos é a questão da ansiedade. As pessoas hoje vivem inacreditável a quantidade de pessoas que sofrem por ansiedade. E entender qual é o gatilho emocional que te gera ansiedade, como nós sempre falamos aqui, né? Vai passar pelo processo de autoconhecimento. Porque você precisa entender o que te tira o controle, porque a ansiedade está relacionada com o controle. Então, quando você sente que você não está no controle, o que isso te causa? Então, qual é a situação que gerou essa falta de controle? E daí, o que está por trás do controle? Muitas vezes é o medo. Então, o medo do quê? O medo de ser julgada, de ser criticada, o medo de não dar conta, o medo do que os outros vão falar, do que os outros vão dizer. Então, entender quais são esses gatilhos que geram essas sensações, essas emoções, esses sentimentos, é o primeiro passo para você poder lidar com a ansiedade, por exemplo. Então, são os gatilhos emocionais. Precisa passar pelo autoconhecimento, entender o que eu sinto, o que está acontecendo aqui dentro de mim que me traz esse comportamento. E lembre-se, tudo é possível ser ressignificado, né? Como o Clive falou, existem diversos tipos de processos terapêuticos, tanto conosco, né, como terapeutas holísticas, sistêmicas, como com psicólogos e com outros profissionais, que podem trazer um resultado muito eficaz nessa questão dos gatilhos emocionais. Cabe a disposição para olhar para isso, né? Porque não é um trabalho que vai resolver assim, da noite para o dia. É um trabalho que vai exigir realmente muito autoconhecimento, muita disciplina, autorresponsabilidade, né? Coragem, né? Eu acho que todo aquele que trilha o caminho do autoconhecimento é muito corajoso, né? Porque a gente vai mergulhar em situações que são dolorosas, mas que depois acabam sendo curadas, amenizadas, e você começa a trazer um outro significado para a tua vida. É como uma cirurgia, você vai lá, abre, tira o tumorzinho, fechou, acabou, né? E você só faz os cuidados necessários pós-operatório. E é a mesma coisa, só que é uma coisa que vem aqui, ó, lá da alma, né? E às vezes a gente pode cair, sim, em traumas de vidas passadas, como a Sandra mencionou, o pai mencionou aqui. Então, são situações que realmente vão trazer um pouco de desconforto, mas depois vão trazer o conforto necessário. Então, é a disponibilidade, o quanto eu estou disposto a passar por isso. E saber que você dá conta de passar por isso. Porque todo trauma pode sim ser ressignificado, desde que você escolha aceitar isso. E eu digo aceitar porque, assim, o primeiro movimento eu reconheço que eu dou conta. Depois eu aceito e eu concordo em passar por isso e eu modifico a minha situação. E é um trabalho, né? E dentro desse trabalho também tem uma mudança de postura. Né? Então, a partir do momento que eu reconheci, que eu ressignifiquei, eu vou ter que mudar a minha postura. No começo, vai ser um pouco mais difícil, porque a gente ainda fica apegado em alguns resquícios desses traumas, né? Então, você vai sair na rua e fala assim, nossa, eu tenho medo de fazer isso, mas eu vou, mesmo sabendo que não vai acontecer, mas ainda fica um pouquinho dentro da nossa memória essa sensação de que pode acontecer algo ruim, mas eu preciso ir. Então, o primeiro passo, às vezes, é o mais difícil, mas depois você passou pelo primeiro passo, você vai no segundo, vai no terceiro, você vai percebendo que você, através da sua postura, da sua coragem, da sua vontade, né, de fazer diferente, você percebe que você vai enfrentando isso e a coisa vai ficando mais amena, vai ficando mais fácil. Né? Até que, quando você percebe, já mudou totalmente dentro de você. Só que é um processo. E, às vezes, as pessoas não têm paciência de passar pelo processo. Então, tá no meio do caminho, desiste, fala, não quero mais. Ou senão, já melhorei 5%, já tá bom. E, na realidade, regride tudo de novo.
Então, assim, é um processo. Assim como a gente aprende a dirigir, assim como a gente aprende a ler e escrever, assim como a gente aprende a andar de bicicleta, não tem um processo, não tem um passo a passo, não tem um tombo, não tem uma caída, não tem um carro que morre, não tem uma palavra que a gente escreve errado. Então, é tudo isso, é um processo. E o autoconhecimento é um processo. Então, entender que esses gatilhos emocionais, eles existem, mas que eles podem ser ressignificados e que precisam passar por esse processo e que o tempo do processo vai depender, é individual, cada um tem o seu tempo, respeite o seu tempo. Não é porque fulano passou mais rápido, então ele é melhor que eu. Não, não existe isso. Existem processos diferentes, existem histórias diferentes, nós somos indivíduos, nós trazemos histórias diferentes, nós viemos de sistemas diferentes, então tem muita história por detrás de cada ser humano, por isso que eu sempre digo isso, respeite a história do outro, você não está lá para viver, você não viveu a história do outro, então respeite, você não sabe o que se passa no emocional do outro, você não sabe o que ele passou para chegar onde ele chegou, então, ou para estar como ele está no momento, então respeite isso, tenha esse olhar carinhoso com o outro, tenha um olhar carinhoso de respeito com a história do outro, e cada um no seu tempo vai fazer essa mudança, né? E o tempo, como a gente falou, o Cláudio falou no programa passado, é precioso demais. Então, quanto antes eu começo a olhar para isso, mais rápido eu consigo passar por isso. Mas dentro desse movimento todo, o que é importante? Você está disponível para isso. Você olhar e falar, peraí, eu estou pronto para isso? Eu dou conta? E a resposta é sim, você está pronto e você dá conta. Porque se você não tivesse pronto e você não fosse dar conta, com certeza isso não estaria ressoando aqui dentro de você. Porque quando a gente está pronto para olhar para alguma coisa, aquilo começa a ressoar aqui, ó, tão forte, que você fala, mas espera, eu preciso fazer alguma coisa. Né? E a partir do momento que começa a ressoar aqui, você fala, opa, eu já posso fazer. Então, acredite sim, você pode dar conta desses gatilhos emocionais. E você pode dar conta, sim, com muito respeito, com muita amorosidade com você. E existem pessoas que podem ajudar, né? Como a Sandra falou aqui, existem N terapias, N terapeutas, N linhas de psicanálise, né? E tem tratamento, então, assim, só é necessário ter o começo, o meio e o fim. Não para no meio do caminho daquilo que você começou. Não regrida. Vá adiante. Eu acho que só a pessoa precisa ter esse querer, né? Então, se ela não tiver o querer, não adianta. Pode ter, ela vai ficar mudando de terapeuta, de pessoas que possam auxiliar o tempo todo. Então, a hora que ela fala, não, agora eu quero, aí sim é o momento de ter alguém que possa ajudar, né, um profissional, para que ela faça isso de uma forma segura, tranquila, o mais rápido dentro da possibilidade do tempo que tem que ser com ela, né? E nunca é perda de tempo, porque na realidade a hora que você está olhando um problema, né, um gatilho emocional, e ele pode ser que ele demore mais, mas nesse tempo que está demorando mais do que um outro, ele também está aprendendo outras coisas que também está sendo bom, né? Então não está sendo só, vamos dizer, atacado aquele problema específico daquele gatilho, né? Então, eu acho que é isso, a pessoa precisa ter esse querer, né? E ter humildade também de reconhecer que eu tenho esse gatilho, né? E aí falar, poxa vida, eu preciso fazer alguma coisa para isso. E outra coisa que você colocou, Lia, acho que já falou super bem, é realmente os outros olharem com isso assim, com carinho, não criar disso um bullying ou alguma outra coisa assim, que é muito, né? Lembre-se que o que a gente planta, a gente colhe, né? Então, se for fazer um bullying, lembre-se que amanhã provavelmente você vai receber um também, e talvez não goste, né? Então, nunca faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você. É isso. E assim, a partir do momento que você começa a ressignificar, você vai colocando
cada situação no tempo certo. Então, o que é do passado no passado, o que é do presente no presente, o que é do futuro no futuro. O que significa isso, né? É não carregar as coisas do passado para o presente, porque elas vão interferir no seu futuro. Então, às vezes é necessário dar um passinho para trás e olhar para o passado, colocar as coisas no lugar. É como arrumar uma gaveta, né? A gente tem uma gaveta toda bagunçada. Depois que a gente arruma aquela gaveta, parece que você começa a enxergar tudo com mais clareza, né? Aí você colocou cada coisa no seu lugar, cada coisinha bem arrumadinha, bem guardadinha, aí dá uma leveza aqui dentro, dá uma paz aqui dentro, fica organizado. E fazer isso com as nossas emoções, com as situações que a gente que a gente passou lá atrás, é a mesma coisa, é organizar a gaveta. Então organize a sua gaveta das emoções, organize a sua gaveta das sensações, das percepções, das suas experiências, dos seus aprendizados, organize, né? Deixe no passado o que é do passado, para que você possa viver o seu presente com segurança, para que você possa ter um futuro realmente saudável e seguro também. Isso é uma construção pessoal. Eu não posso fazer por você, o Clive não pode fazer por você, a Sandra não pode fazer por você por você. Né? É um trabalho solitário, que é a página 20, porque, como eu falei, você pode contar com com o apoio dos outros, mas quem faz é você. Quem vai organizar a sua gaveta é você. A gente pode falar, olha, então coloca a meia aqui, a blusa aqui, os shorts aqui, mas quem vai fazer essa organização, essa arrumação é você, né? A gente só orienta. Então é muito importante que você esteja disposto a isso, disponível mesmo, né? E quando você faz isso, você percebe que você começa a caminhar com muito mais leveza para a sua vida, com muito mais disponibilidade para viver o presente e construir o seu futuro. Uma base muito bem solidificada, com uma base muito saudável e amparado nos seus aprendizados, nas suas experiências, apenas amparado e não preso a esse passado. Então, consegue ver a diferença? Uma coisa eu estou aprisionado, outra coisa eu estou amparado. Então, começa a perceber isso. Né? Eu estou amparado ou eu estou aprisionado? E em cima disso você vai construindo. O que eu preciso fazer para estar amparado, para que eu possa fazer meu presente melhor? Então, apenas faça essa reflexão, né? E depois conta pra gente como foi fazer essa reflexão, tá bom? Quer completar, Clive? Acho que a Liliane, vocês já colocaram bem aí para mim. Então, Eu só ia falar uma coisa aqui, era assim, mas eu sei que o objetivo do canal não é esse, mas é que vocês falarem um pouquinho das técnicas que vocês têm hoje para isso. Se vocês podem dar um resuminho rápido, assim, porque eu sei que vocês têm várias técnicas, né? E às vezes as pessoas não conhecem. Se vocês puderem falar um pouquinho quais técnicas vocês podem usar para isso, eu acho legal as pessoas saberem. Eu trabalho com a regressão e com a hipnose, que são excelentes ferramentas para a gente fazer esse movimento de ressignificar esses traumas. E acho que a constelação familiar, de alguma maneira, também, né, Lili? Eu trabalho com a constelação, com a mesa radiônica, que também ajuda muito. O reiki, que também ajuda. E os trabalhos energéticos, né, de uma forma geral. Como que pode, né, assim, a partir do momento, qual o caminho que eu posso buscar para o que eu acho que é melhor para mim, para ressignificar isso, né? Para eu começar a ressignificar, sente no coração, né? Porque o coração ele indica o caminho, mas as técnicas que podem ajudar são essas. Existem outras? Existem outras. Aí cabe a você buscar, né? Mas o que é importante? Que essas técnicas, a técnica que ressoar no seu coração, faça. Porque, assim, é como se a alma estivesse falando, indicando o caminho. Né? É a bússola. O coração é a bússola, né? Se a gente escuta o coração, a gente sabe para onde ir. Então, escute seu coração e vê o que é melhor para você, para que você possa ressignificar esses seus gatilhos emocionais. Eu acho que para complementar essa pergunta do Clive, a gente está falando aqui de técnicas terapêuticas, mas vale mencionar uma técnica ligada à espiritualidade que é muito utilizada, que é a apometria também, né? Acho que a apometria ela também pode auxiliar profundamente dentro desses processos, para quem está aberto para isso. Então, Clive, quer complementar? Não, acho que foi bom vocês terem falado isso, porque vocês estão falando em várias técnicas que ajudam nisso, né? E às vezes as pessoas não conhecem.
Então, que vocês tenham aí essa coragem, essa iniciativa de buscar ajuda, se for necessário, para transformar e ressignificar os gatilhos emocionais que estão impactando a sua vida de alguma forma. Agradeço muito a presença de todos, principalmente de vocês dois aqui. Um beijo no coração de cada um e até a semana que vem. Até mais. Até semana que vem.